enfim, né? São sugestões que eu estou dando, se você segue ou não, aí vai de acordo com a tua prática, com a tua experiência. Então, na fotografia automática, a câmera se organiza. Você alterou o enquadramento, alterou a iluminação, ela vai se programar e a tônica da fotografia automática, ela diz o seguinte: a Canon, a Nikon, a Sony, Panasonic, todas as outras câmeras DSLRs, mirrors compactas, o que ela te faz com a fotografia automática? Ela diz assim: não perca a foto. Então, meu amigo, então, minha amiga, então, Melissa, na verdade, para você fazer fotografia em alto, eu estou dizendo para você fazer fotografia automática? Longe disso. Na verdade, a grande vantagem das DSLR, como a Canon T5, é você poder trabalhar no manual. Voltemos aqui ao nosso bate-papo e eu mudei um pouquinho a cena agora, botei mais uma iluminação lá, inclusive você pode ver que está tendo uma sombra aqui lateral, que a luz justamente não está bem frontal aqui ao objeto. Ela está um pouquinho deslocada à direita, então ela está jogando uma sombra para o lado esquerdo. Mas não vem ao caso, isso são questões de iluminação aqui, só para te explicar o seguinte. O modo automático, ele é útil para a gente. Eu estou dizendo para você fazer fotografia no modo automático? Longe, mas bem longe disso. O modo automático, ele serve para dizer para você o que a câmera pensa para ter uma imagem boa, uma imagem bem equilibrada, entre contrastes, iluminações, ISO. O modo automático te diz isso. A câmera está tão programada, eles já fizeram milhares, milhões de câmeras e tem um software bem acertado aqui dentro dela que ela te diz a imagem ideal. Mas você diz assim, não, em DSLR, o gosto da foto em DSLR é você poder programar manualmente as configurações. Você vai dizer para a câmera o que quer que ela faça para você. Então, logicamente, você vai colocar lá, indo aqui para o modo, lá no dial, para o modo manual. A primeira posição que ela aparece, ela não está no Live View, ela diz o seguinte: quando você não está no Live View e está olhando aqui pelo visor óptico, ela vai te dizer o seguinte, ó, ela está no modo manual, aqui tem a velocidade, aqui tem a abertura e aqui tem a ISO. Capis? E aqui no caso, se você apertar lá também, se você apertar o disparador levemente, ele te dá também aqui o fotômetro. Fotômetro é imprescindível para fotografia. Então aqui ele está levemente super exposto, como a gente viu aí. Aí tem questões de flash, o modo de cena, o foco manual, o tamanho da fotografia, aqui ó, a medição que é ponderada, aqui o que é para você fazer as alterações, digamos, um submenu aqui, né? A bateria e o tamanho e as quantidades de fotos desse cartão aí que tá dentro da câmera. Beleza? Então, como é que você faz as configurações manuais para a tua cena? No modo automático ela faz sozinho, no modo manual você define. Então vamos colocar aqui no Live View para ficar mais fácil para eu te mostrar. Então aqui a foto está equilibrada, ó. Se você apertar levemente lá o disparador, você vai ver que a câmera está um pouquinho super exposta, está usando 1/50, está usando uma abertura 9 e uma ISO 800. Vamos alterar primeiro a questão da abertura. A abertura está em 9, é uma abertura média, digamos assim. Vamos deixar essa abertura um pouquinho mais clara. Se eu colocar aqui, ó, apertar o AV e girar com o outro dedo lá a rodinha de trocas, ó, AV, giro a roda de trocas, eu mexo na abertura. Você está vendo a abertura aqui modificando. Logicamente, quando você está abrindo a lente, né, você está abrindo a lente, está entrando mais luz. Se você fechar, deixa eu só fechar aqui, deixar para o outro lado, está fechando, você está deixando pouca luz entrar na tua fotografia. Então é assim que funciona a abertura. Pouca luz e no caso aqui é bastante luz ou a quantidade possível de luz para a tua lente e para o tamanho, para a distância focal também da tua lente. Então, se você deixar aqui a abertura em 18, você tem aqui, você pode chegar até 3.5 de abertura máxima da lente do kit. Bom, você está reparando aqui que está estourada a foto, né? Se você deixar em 3.5. Então, o que eu vou ver aqui, ó, está super exposto, praticamente 2 pontos super exposto aqui.
Logicamente, para compensar essa abertura de 3.5, eu vou mexer na velocidade. Como é que eu mexo na velocidade? A velocidade é a mais fácil de todas. O que é a velocidade? Às vezes eu aperto o display aqui, também ele aparece aqui embaixo a indicação. A velocidade é bem mais fácil, ó. Simplesmente você vai para a esquerda ou para a direita e você vai alterando a velocidade e está vendo aqui que o fotômetro está se equilibrando. Para essa abertura, para essa ISO, para essa foto, para essa iluminação, a ideal seria uma velocidade 1/400. Então você vê que você já mexeu em 2 parâmetros para essa fotografia aqui. Você vai ver de acordo com a fotografia que você tiver na cena, na iluminação que você vai encontrar no teu espaço de fotografia, o que você estiver fotografando. Mas eu estou te dando dicas de como é que você altera os parâmetros de configuração. Então aqui está uma velocidade 1/400 e abertura de 3.5. Aí você diz assim, a ISO. Pô, a ISO então, se eu mexer na ISO, como é que eu mexo na ISO? Eu aperto esse Qzinho aqui, ó, aperto o Q, aqui está a ISO, eu já consigo, ó, você já vendo que eu estou conseguindo alterar a ISO por aqui, ó, 200, 100. Quanto menor a ISO, menos ruído, mais detalhada a imagem, mais recortada a imagem. Logicamente, ISOs menores precisa de mais luz, precisa de mais abertura. Ela tem um tempo também de visualização ali, aqui vamos voltar lá, aperta o Q de novo. Então vamos lá, 100, 200, 400, 800, opa, vamos ver aqui no fotômetro, tá beleza. Mas digamos que eu não quero trabalhar com 800, eu quero trabalhar com uma ISO um pouquinho maior, vamos trabalhar com 1600 ou 3200, 1600. Acima de 1600 ela já dá um pouco de ruído, mas também não fique preocupado com essa coisa, mas que eu só tenho que fotografar com até 1600. Não faça isso. Você pode usar toda a gama do sensor, pode trabalhar com 3200, 6400, ficariam fotos ótimas também de luz, de pôr do sol, de coisas, enfim. Tem várias opções com ISOs altas também. Não fica naquela neura, porque eu só posso usar ISO 100, ISO 200. Vai depender muito do tipo de fotografia que você utiliza. Logicamente, se eu apertar aqui o fotômetro, ó, fica um pouquinho superexposto. Eu posso corrigir para 1600, eu posso alterar a velocidade, que está bem alta aqui, não há necessidade, uma imagem parada, né? Não tem uma necessidade de uma imagem parada você ter uma abertura uma velocidade tão alta, né? Vamos deixar aqui a velocidade em 200. Logicamente que estourou aqui, aí você vai compensar ou não, fechando um pouquinho, aqui deixamos 5.6, 6.3, está quase próximo aqui, ó, 200, 7.1 com essa ISO aqui. Então você sempre vai procurar o equilíbrio respeitando o teu fotômetro ou subvertendo o teu fotômetro. Eu quero que a foto fique um pouquinho mais clara, eu vou então aumentar um pouquinho aqui o que ele está mexendo aqui, ele está mexendo a abertura, aumentei aqui para 5 a abertura e ele ficou um pouquinho superexposto. Eu acho que para mim, visualmente, isso está legal. Logicamente que eu estou explicando para você também, não se baseie muito aqui no monitor, você tem que olhar aqui dentro no visor óptico, é o mais indicado em quase todas as situações. Todas essas situações que você está vendo aqui, você vai ver lá dentro do visor óptico. Maravilha? Então qual é a vantagem de se utilizar as setagens manuais? Todas as vantagens possíveis. Em situações que você tem pouca luz, você pode baixar a velocidade. Aqui a abertura também vai depender muito da tua intenção. Se você quer aberturas claras, você vai ter pouca profundidade de campo, você vai ter aqueles bookings que ele chama, aquele desfocado de fundo, para trabalhar com fotografia de pessoas. Enfim, você consegue através de aberturas mais claras. Na lente do kit você tem uma limitação, que é só 3.5. Logicamente você está vendo aí também a 50 milímetros, é uma lente também, uma teleobjetiva, uma meia teleobjetiva para a tua T5, e ela tem aberturas até 1.8, que é o padrão, digamos assim, a mais barata, né?
e ela dá um bokeh, ela dá um desfoque de fundo muito interessante e é uma lente clara. A lente do kit é uma lente intermediária, é uma lente muito boa também. E logicamente as teleobjetivas que você tem, principalmente a Melissa aí que vai ter uma 75-300, se eu não me engano, 75-350, as teleobjetivas aproximam bastante as imagens da câmera. E elas também têm, por a sua característica de teleobjetivas, elas desfocam bastante, elas achatam o plano e elas então trazem os planos mais próximos da câmera. Então são propostas de fotografia, propostas de lente. O básico de fotografia é isso. Então rapidamente, não é uma aula de fotografia na T5, na verdade eu me reportei aqui a te explicar os comandos da T5 para você fazer as tuas configurações, para você fazer as tuas avaliações e principalmente para você começar a mexer na câmera, para você ver, pô, o que é isso, né? Logicamente, né, um mal que nós temos, uma questão cultural que a gente normalmente pega a câmera e sai fotografando sem ler o manual da câmera. Se você, tudo isso que eu disse para você aqui, tá lá no teu manual que vem, acompanha a câmera, ou se não vem junto com a câmera, você pode baixar os PDFs lá e dar uma boa passada. Sugiro dar uma olhada, assim, uma hora que você está bem à vontade, vai lá e leia o manual da T5 com aspectos de fotografia. Talvez alguma coisa que eu tenha dito aqui fique um pouco confuso e tal, mas no manual você vai conseguir se achar e basicamente com essas orientações que eu te dei aqui, você vai começar a fazer fotografias. E repito, a T5 é uma excelente câmera fotográfica. Tem uma ótica bom Canon, você pode trocar as lentes, o corpo dela bem resolvido, você tem todas as configurações necessárias para se fazer uma configuração de uma fotografia manual, ou seja, automática ou semiautomática, e principalmente também que é uma marca conhecida, né? Maravilha? Gostou? Gostou das indicações aí sobre fotografia? Não é uma aula de fotografia. Fotografia é muito extensa. Eu dei uma dica geral de como é que você se acha aí na tua T5 para você começar a fotografar. Maravilha? Se gostou, curta aí meu canal, curta esse vídeo, assista os outros vídeos sobre a T5. Um abraço, até a próxima.